Será que aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida poderão ter os seus nomes riscados dele? Hoje iremos meditar no que Jesus, através do seu anjo, revelou a João a respeito da igreja em Sardes. E no final dela, poderemos responder a esta pergunta. Na carta a Sardes, Jesus faz várias advertências, pois aquela igreja, que parecia tão forte e viva, estava espiritualmente morta. A carta começa com a apresentação do Senhor Jesus como de que, sendo Ele o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mostra, nessa apresentação, que a intenção de Jesus era de enfatizar a ação do Espírito Santo de Deus e de toda a sua plenitude e perfeição nas suas atividades no meio da igreja. A igreja em Sardes estava espiritualmente morta, e essa igreja não estava incomodando a Satanás. Pelo contrário, ele até a deixava em paz, enquanto outras sofriam perseguições, martírio. A igreja em Sardes se mantinha tranquila. Vemos que na carta a Sardes, Satanás nem é citado. A igreja em Sardes não estava passando por provações, por sofrimento. Mas por quê? Aparentemente, ela estava tão bem, pois, embora Sardes tivesse a aparência de viva, ela estava morta aos olhos do Senhor. E, infelizmente, hoje em dia, vemos muitas igrejas com a mesma aparência da igreja em Sardes, aparentemente vivas, mas mortas espiritualmente. Vemos nessa carta de que Jesus nos mostra que nessa aparente igreja viva há um espírito enganador e mentiroso que os faz pensar que está tudo bem e que eles estão fazendo a vontade do Senhor. Assistem aos cultos assiduamente, devolvem suas primícias, oram, não fazem mal a ninguém, mas, no entanto, estão vivendo uma grande ilusão e, o pior, não estão se dando conta disso. Mas Jesus mostra, na carta à igreja em Sardes, que esse quadro pode ser mudado. Eles não precisavam continuar desta maneira. Se os cristãos derem liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir entre eles, aquele estado de mortandade espiritual acabaria. Pois quando o Espírito de Deus entra em ação, tudo se transforma. Jesus dá vários conselhos à igreja em Sardes, e um deles é de manter-se vigilantes. Pois, embora a maioria dos cristãos em Sardes estivesse morta no sentido espiritual, ainda restavam alguns que poderiam ser salvos. Por isso, Jesus os exorta a vigiar e estarem despertos, acordados, pois o sono da morte já estava atingindo a muitos cristãos em Sardes. Vemos no verso 3 que Jesus mostra que a chave para a restauração daquela igreja era lembrar-se do que eles tinham ouvido e recebido. Eles tinham recebido a palavra do Senhor, e é por intermédio da palavra que o Espírito Santo de Deus produz o arrependimento e nos conduz ao que é correto, justo e verdadeiro. Como em Oséias 4,6 está escrito: meu povo padece por falta de conhecimento. Era o que Jesus estava dizendo à igreja em Sardes. A falta do conhecimento estava levando aqueles irmãos a uma morte espiritual.
Devemos ter a palavra de Deus guardada em nossa mente, como também no nosso coração. É a palavra de Deus que nos desperta do sono espiritual e aviva a nossa fé. Jesus mostra de que se não houver um despertamento para aquela igreja, ele viria sobre eles como um ladrão, e se eles não vigiassem, seriam surpreendidos na volta do nosso Senhor Jesus. No verso 3, parte B, está escrito: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que quem não vigiar será surpreendido na sua volta. Sua vinda será como um ladrão à noite, que só é percebido depois do prejuízo causado. Mas o que ele está nos mostrando, na verdade, no verso 3, parte B, é de que os que estiverem atentos, vigilantes, não se distraindo com as coisas deste mundo, estes saberão o dia da sua vinda e não serão pegos de surpresa. Aleluia! Subirão com os anjos para o encontro com nosso Senhor nos ares, mas os que estiverem dormindo, esses serão deixados para trás. Irmãos, o quão sério é estarmos em obediência e vigilância, pois o Senhor Jesus nos mostra que devemos nos consagrar, orar, nos arrependermos dos nossos pecados, não se contaminar com esse mundo. E se assim agirmos, o Senhor nos vestirá com vestes brancas. E a resposta à pergunta que eu fiz no começo deste vídeo está aqui. E Jesus confessará o nome de cada um dos seus diante do seu Pai e diante dos seus santos anjos. E o nosso nome não será riscado do livro da vida. Então, meus irmãos, que o nosso nome não será riscado do livro da vida é que ele pode ser, sim, retirado do livro da vida. Isso você pode conferir no capítulo 3, no verso 5, que está escrito assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. E o nosso desejo é estarmos com o nosso Senhor Jesus por onde Ele for. E no finalzinho, Jesus diz, como a todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiquem vigilantes, vigiem o tempo todo, porque Satanás está ao derredor tentando tragar o máximo de pessoas possíveis. Fiquem alertas para não sermos surpreendidos na volta do nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Shalom.